pessoal, eu sou o professor Igor Henriques, sou formado em Educação Física, sou licenciado em Educação Física e bacharel em Educação Física. Sou especialista em Bioquímica do Exercício, Anatomia e Fisiologia Humana e mestre em Ciência da Atividade Física. Atualmente eu sou docente de universidades aqui do Estado do Rio de Janeiro, sou docente da Academia de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde lá eu trabalho com a disciplina de Preparação Física no curso de formação de oficiais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre core, biomecânica e eficiência no meio aquático. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre controle postural na água, benefícios da biomecânica, princípios da biomecânica da natação e seus benefícios, e economia de nado. E a primeira coisa que a gente vai começar falando é sobre esse controle postural na água. O controle postural na água, ele configura uma das maiores dificuldades em termos biomecânicos, que é o indivíduo conseguir se manter sustentado na água e automaticamente conseguir se locomover. Tem muitas pessoas que conseguem nadar, mas não conseguem flutuar, por exemplo, não conseguem manter o corpo na superfície. Tem muitas justificativas para isso. Você tem alguns estudos mostrando que até efeitos psicológicos podem impactar desfavoravelmente essa condição de flutuar. Mas, de modo geral, eu tenho que pensar em uma economia de nado. E aí a economia de nado é um conjunto de princípios que consideram diversos fatores, como, por exemplo, fatores anatômicos, fatores automaticamente biomecânicos e fatores fisiológicos. Então, o controle postural, na verdade, junto com essa economia de nado, vai ser a minha capacidade de manter o corpo estável na água e alinhado na água, o que qualquer nado vai depender disso. Permitir equilíbrio, eficiência técnica e um deslocamento mais eficiente depende da coordenação entre músculos e sistema nervoso. Então você sabe que, partindo desse princípio, quanto mais destreinado for aquele indivíduo, maior vai ser a dificuldade dele em termos de coordenação entre músculos e sistema nervoso. E essa economia de nado, então eu tenho lá nadar gastando menos energia, com uma eficiência maior e com uma velocidade mais significativa. Em termos de economia de nado, eu tenho que pensar na técnica do nado, que é uma braçada eficiente, pernada controlada, a coordenação entre braços e pernas, posição do corpo na água, então o corpo na horizontal, independente do estilo, se for costa, se for peito, se for crawl. Controle do core, aqueles músculos que nós conversamos na aula anterior, músculos reto abdominal, os transversos, os oblíquos. E respiração adequada, encaixar um ritmo respiratório 3x1, quando a respiração ímpar, ela é bilateral, 4x1, a respiração par sendo unilateral. Independente disso, quando a gente pensa em controle postural, eu estou apontando para uma economia de nado. Qual seria o resultado disso? O resultado disso seria um menor gasto energético, uma maior eficiência do movimento e um melhor desempenho na natação. O que qualquer atleta busca assim, no alto rendimento, na natação, até mesmo na corrida, que é um esporte cíclico também, no triatlon, no Ironman, é justamente essa economia. E isso vai depender de refino diário do movimento. Não é uma coisa que se constrói em poucas aulas, isso depende de um efeito somativo, isso depende de um efeito crônico, mas a gente consegue esse ajuste, também dependendo de muitas variáveis fisiológicas. Se você pensar na biogênese mitocondrial, o músculo, o tecido utiliza aquele oxigênio de modo mais inteligente, então o cara consegue se cansar menos, utilizar o oxigênio como substrato energético de modo mais interessante, através lá, da matriz mitocondrial, do ciclo de Krebs, mas isso é dependente de efeito somativo, de efeito crônico do treinamento. Uma neocapilarização, ou seja,
mais sangue chegando para aquele músculo, eu consigo levar mais nutrientes, eu consigo drenar melhor resíduos metabólicos de lá. Claro que isso é dependente de um ajuste fisiológico, mas quando a gente pensa em morfofisiologia, eu entendo que isso é dependente tanto de estrutura muscular, né, de estrutura esquelética, como de variáveis fisiológicas. E aí o objetivo do controle postural, mais uma vez, manter o corpo em posição horizontal, reduzir a resistência na água, o arrasto. Já há muito tempo existem métodos para tentar diminuir isso, então existem nadadores que tiram o pelo corporal para tentar diminuir esse arrasto, o uso da touca também diminuindo o contato do cabelo com a água, a fim de diminuir o arrasto, como outras roupas aí que a gente vai ver futuramente também tem essa capacidade de diminuir o arrasto. Facilitar a respiração durante o nado. A respiração é uma variável que incomoda muito as pessoas, principalmente os iniciantes, que estão acostumados a fazer respiração terrestre, né? Que é puxar naturalmente pelo nariz, enquanto na água a gente puxa pela boca e solta pelo nariz. A combinação de todos esses fatores aqui, eles vão gerar uma economia de nado. Então, se a gente pensar no que eu desejo para o meu aluno, eu desejo que ele faça mais com um gasto energético menor. Bom, como é que eu faço isso? Olhando para todas essas variáveis que a gente viu até aqui e ajustando. Ou seja, treinamento neuromuscular junto com natação, eu consigo uma melhora desse controle postural na água. E aí eu tenho que pensar também em princípios biomecânicos, né, que vão interferir no nado. O principal deles, né, é o que a gente vai chamar de empuxo. Então, por exemplo, quando eu penso em flutuação, eu estou falando que isso vai ser influenciado pela velocidade do nado, isso vai ser influenciado pela economia de energia desse nadador durante a atividade, e a ideia é que ele consiga se manter na superfície da água. Isso está relacionado com o empuxo, que é a força que vai atuar em sentido oposto, permitindo que esse indivíduo consiga flutuar. Quanto melhor for o alinhamento desse indivíduo na água, melhor vai ser a sua condição biomecânica, menor vai ser o gasto energético para flutuar. E lógico, o bom posicionamento da água ele vai reduzir esse arrasto. Em termos práticos, existem determinados momentos da aula que a gente pode escolher para trabalhar essa flutuação. Normalmente a gente não trabalha isso muito para o final da aula, porque considera que o aluno ele já vai estar fadigado por conta dos estímulos que você proporcionou para ele durante a aula, durante o treino. Mas existem muitos exercícios de estabilização do corpo que antecedem o nado propriamente dito. Se você considerar a pirâmide lá de Galahu, né, onde ele fala de condições de desenvolvimento motor, a base da natação ela é muito essencial para que a gente possa construir esse alicerce aqui. Ou seja, aqueles fundamentos lá da natação, o flutuar, o conseguir se locomover no meio líquido por meios próprios, impactam diretamente essas variáveis. E o controle postural também vai depender dessa propulsão. Então você viu propulsão de modo isolado e muito reduzido no outro conteúdo, e aqui a gente fala um pouco melhor. Propulsão, eu estou falando de dois motores, então eu estou falando tanto de braço quanto de perna. Eu estou falando de movimentos que conseguem tracionar água com precisão e movimentos que conseguem tracionar água tanto com o membro superior quanto com o membro inferior. E aí vamos lá, a propulsão é um dos principais princípios biomecânicos, se tratando de natação, tá? Ela é responsável por impulsionar o nadador para frente dentro da água, que é o que a gente deseja, né? Com velocidade e economia de energia durante o nado.
acaba que parece que a gente está voltando para o mesmo lugar o tempo todo, né? Poxa, eu estou falando de economia de nado, voltei a falar de economia de nado, voltei a falar de músculo, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. Eu só consigo melhorar a economia de nado se eu tenho uma musculatura muito mais inteligente, muito mais eficiente. Poxa, de que modo eu consigo isso? Dando ênfase a essas musculaturas. Então, se você olhar hoje os principais centros de treinamento de natação, você vai considerar que esses centros de natação têm muito treinamento com peso livre, tem muito treinamento com cargas inteligentes, com métodos inteligentes de treinamento, que é o que a gente gosta de ver durante essas práticas. Tudo isso antecede a natação como atividade fim. E o arrasto, né? O arrasto mostra pra gente aí o grande vilão da natação. Poxa, de que modo eu consigo diminuir o arrasto, né? Então, tem técnicas antigas, como eu já citei aqui anteriormente, tirar pelo corporal, né? Tirar barba, tirar pelo do tórax, do braço. A mecânica durante o nado, obviamente, que é extremamente importante. Então, se você pensar nos principais nadadores do mundo hoje, eles ainda trabalham utilizando educativos que a gente usa no nosso dia a dia numa aula infantil. Eles ainda fazem muito trabalho de pernada, eles fazem muito trabalho de braçada, posicionamento do corpo, porque técnica precisa de refino, né? A gente precisa de tempo, é efeito acumulativo. Então, isso é atingido com esse tipo de trabalho, mas para diminuir o arrasto. Só que existem outras formas hoje que a tecnologia entregou para a gente, que a gente também consegue diminuir esse arrasto, como por exemplo o uso de roupa, né? Diminuindo a fricção da água com a pele, melhorando o deslize e automaticamente economizando energia desse nadador. Alguns problemas nisso. A roupa ela não é permitida por algumas instituições. Então, em natação olímpica não é permitido a utilização de neoprene, né? É considerado, entre aspas, doping, né? Quando aquele atleta ele leva vantagem em cima de um recurso, através de um recurso, né? Ele leva vantagem em cima de outro atleta. Então isso não é bem visto lá. Agora, se tratando de atividades em mar aberto, né? Atividades de endurance, o triatlon, o Ironman, enfim, essas modalidades permitem o uso de neoprene para diminuir esse arrasto e melhorar a eficiência do nado. Não só pelo arrasto, né? O neoprene ele também é capaz de manter a temperatura corporal. Então, muito utilizado para diminuir o que a gente vai chamar de arrasto de superfície, que é quando o corpo do nadador, a biomecânica do nado gera esse arrasto. Então eu trouxe aqui um exemplo de arrasto de superfície, né? E aqui embaixo um arrasto de forma, que ele é causado pela forma do corpo do nadador e a direção que esse nadador está indo. Tem um exemplo aqui de um nado chamado de nado de aproximação, que é muito semelhante ao nado crawl, só que no nado de aproximação a cabeça permanece fora da água. Então, a partir do momento que eu tiro a cabeça da água, o meu quadril desce. Eu gero um arrasto muito maior. Então, se você já teve essa experiência de nadar aproximação, você vai lembrar o quanto é desgastante esse tipo de nado. Por quê? Porque biomecanicamente, do ponto de vista funcional, eu estou causando um desalinho do corpo, gerando um arrasto maior. Poxa, então por que as pessoas nadam aproximação? É um nado funcional, né? No ambiente militar, no ambiente tático, é um nado muito utilizado com outros objetivos, tá? Então você tem isso daqui muito utilizado para você poder se aproximar de uma vítima olhando o tempo todo para ela, não perder ela de vista, porque ela pode afundar, mas tem um gasto energético muito significativo. A gente vai chamar isso de arrasto de forma, mais uma vez, que é gerado pelo corpo do nadador. Outro exemplo de arrasto de forma, ele está fazendo
uma abraçada e essa abraçada está cruzando aqui na frente da cabeça, ou ele está fazendo com o braço muito abduzido, ou ele está aproximando muito o dedo da água, a mão dele está roçando na água, isso está gerando muito arrasto e é o que a gente tenta minimizar durante as práticas, né? Então tem arrasto de forma, como eu falei para você, gerado pelo corpo do nadador, arrasto de fricção, gerado pela pele em contato com a água, e hoje tem essa tecnologia de roupa, e o arrasto de onda, né, que é o movimento da superfície da água. Então, função da raia, por exemplo, não é só balizar os nadadores, mostrar se está chegando à borda ou não, mas sobretudo também quebrar a ondulação de uma raia para outra raia gerado por esse nadador. Esse arrasto de onda de superfície da água é quase que impossível, se a gente pensar em atividades aquáticas em mar aberto, é quase que impossível a gente não ter, né? Porque a gente está falando de um ambiente pouco controlado, mas eu consigo tentar, de algum modo, na minha prática, impactar favoravelmente arrasto de forma, arrasto de fricção, arrasto de onda. Quanto menor for o arrasto, independente de qual ele seja, tá? Maior a eficiência do nado. Existem algumas técnicas assim que a gente deseja o arrasto, né? Então, quando você pede para o nadador fazer um treino com paraquedas, então eu estou aumentando muito o arrasto desse nadador, justamente por quê? Porque eu quero exigir muito mais daquela musculatura propulsora da perna, daquela musculatura propulsora do braço. Eu quero que aqueles músculos estabilizadores do core trabalhem de modo mais eficiente, dando mais estabilidade para aquele atleta, né? Então, o arrasto ele não é necessariamente um vilão, às vezes ele é uma ferramenta quando a gente pensa em métodos de treinamento. Nadadeira. A nadadeira, ou pé de pato, né? Ela gera uma propulsão maior, porque aumenta a superfície de contato. Contudo, ela gera um arrasto mais considerável também, pelo fato de ter aumentado a superfície de contato. O arrasto, mais uma vez, ele não é um vilão quando a gente sabe usar ele a nosso favor. Para que durante o processo, durante a competição, durante a atividade fim desse aluno, ele tenha uma capacidade propulsiva maior. Por quê? Porque eu só consigo adaptar o meu corpo àquela condição a partir do momento que eu levo ele a condições próximas daquilo dali, tá? E a resistência, essa propulsão, como eu falei para você, essa resistência hidrodinâmica, ela vai considerar essa economia de nado aqui. Então vamos lá. Eu tenho a conexão entre técnica, economia e movimento e desempenho. Nadar com eficiência, ou seja, a técnica vai ser a base de tudo, a posição corporal, um pull eficiente, né, a força aplicada no momento exato, a recuperação do braço, fase aérea, recuperando essa musculatura, e a coordenação, a harmonia entre esses segmentos. Já a economia de movimento, né? Menor gasto de energia, maior sustentação, menos compensações e mais metros com menos fadiga. Qual seria o resultado disso? Mais velocidade, maior resistência, melhor recuperação e evolução constante. Pensando nessa economia do nado, eu sugiro foco na técnica, menos é mais, ou seja, evitar movimentos desnecessários na água. Qualquer movimento desnecessário representa um gasto energético maior. Consistência, então, a repetição construindo essa eficiência. Controle de intensidade. Hoje, por mais que você não tenha aí um frequencímetro ou algo parecido, a gente consegue estimar essa carga interna através de escalas perceptivas de esforço, tá? E quanto mais fadigado o teu aluno tiver, obviamente que o padrão biomecânico dele vai se perder,
durante essa prática. E feedback, né? É importante, muitas das vezes, você fazer um vídeo desse teu aluno, para que você possa pegar aquele vídeo, levar para casa, analisar com calma, tentar entender aonde está a deficiência. Como eu falei anteriormente, muitas das vezes o problema não está no educativo, e sim em alguma musculatura que eu preciso dar uma atenção maior. Técnica eficiente, economia de movimento igual a desempenho superior. Então, concluindo, eu preciso pensar em combinar esses fatores de técnica, composição esquelética e muscular, essa coordenação intra e intermuscular, a fim de melhorar o desempenho biomecânico do nado.